E aí, galera? Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios dos sete mares. Por que o Titanic nunca foi resgatado do fundo do oceano? O navio mais famoso do mundo está lá desde 1912, como um fantasma esquecido no fundo do mar. Já mandamos gente para a Lua, inventamos o celular, mas tirar o Titanic do fundo do mar? Parece até coisa de filme de ficção científica. Neste vídeo, vamos entender os desafios de trazer o Titanic de volta à superfície e por que ele provavelmente vai continuar lá no fundo como um gigante tirando um ronco. Primeira parada nesse nosso mergulho é a profundidade absurda onde o Titanic se encontra. 3.800 metros. É mais fundo do que muita gente consegue imaginar. Uma zona onde o sol não dá as caras, a escuridão é total, um breu absoluto. É como empilhar 12 maracanãs, um em cima do outro. Pensem na altura monstruosa, e ainda assim não chegaríamos na profundidade do Titanic. Imaginem a pressão esmagadora que essa lata velha aguenta lá embaixo. É tanta pressão que poderia transformar um submarino em um pastel de camarão. É como equilibrar um elefante na ponta do dedo. Uma força inimaginável para gente que vive aqui na superfície. E essa pressão toda faz de qualquer operação de resgate mais difícil que achar uma agulha num palheiro. A logística e a tecnologia são mais complexas que receita de vó. Só para chegar perto do Titanic, precisamos de submarinos e robôs de última geração, coisa de filme de espionagem. Essas máquinas são preparadas para aguentar o tranco da pressão e operar no escuro total. Em 1985, quando Robert Ballard encontrou os destroços, ele usou um submarino chamado Argo, cheio de câmeras e sonares. Foi uma revolução tecnológica para a época. E até hoje é um marco na exploração submarina. E levantar essa carcaça de quase 50.000 toneladas? Missão quase impossível. É muita coisa, gente. É como tirar um fusca atolado na areia usando um fio dental. A força necessária para mover algo tão pesado é coisa de outro mundo. O Titanic está caindo aos pedaços depois de mais de um século debaixo d'água. Qualquer tentativa de içá-lo seria um desastre, capaz de virar pó. A ferrugem, a corrosão, tudo isso deixa a missão ainda mais arriscada. A gente imagina o fundo do mar como um lugar tranquilo, silencioso, tipo um deserto, um lugar onde o tempo não passa e a vida se arrasta, mas lá embaixo a chapa está quente, uma festa que nunca acaba, onde a vida marinha se reúne para um banquete, uma festa macabra e silenciosa, onde o Titanic é o prato principal. O famoso navio, que já foi símbolo de luxo, agora é um banquete para as criaturas do mar. Ele está sendo devorado aos poucos por um exército de criaturas famintas e microscópicas. Bactérias, fungos, vermes, crustáceos, todos se aproveitando da carcaça. Essas criaturas trabalham sem parar, dia e noite, transformando o Titanic em um verdadeiro rodízio. E essa galera não está nem aí para o valor histórico do Titanic. O negócio deles é sobreviver. Para elas, o navio é só um rango, uma chance de crescer nas profundezas. E o resultado disso é que o Titanic está mais frágil que castelo de areia. Cada dia que passa, ele se desfaz um pouco mais. O ferro, o aço, a madeira, tudo apodrecendo. A ação do tempo e das criaturas marinhas está transformando o navio em pó. Levantar o navio nessas condições? Impossível. Seria como assar um bolo com a massa toda mole. A cada tentativa ele se desmancharia mais. E, por falar em grana, meus amigos, porque, sejamos sinceros, tirar o Titanic do fundo do mar não seria moleza. Seria como ganhar na loteria, sei lá, umas 10 vezes seguidas. Estamos falando de uma operação bilionária que faria a construção do Cristo Redentor parecer um cafezinho. Pensem comigo. Precisaríamos de tecnologia de ponta, contratar os melhores engenheiros e mergulhadores do mundo, construir plataformas gigantescas no meio do oceano. É muita coisa. Sem falar na grana para preservar o navio, que seria uma fortuna.
Será que vale a pena gastar tudo isso para resgatar um monte de ferro velho do fundo do mar? Não seria melhor investir esse dinheiro em coisas mais importantes, como hospitais, escolas, essas coisas? E falando em problemas reais, a gente não pode esquecer do impacto ambiental de uma operação gigantesca dessas. Imaginem a quantidade de máquinas, navios e submarinos. Ia ser mais congestionado que a Avenida Paulista na hora do rush, só que no fundo do mar. E toda essa atividade humana cobraria seu preço no ecossistema marinho. Poluição sonora, vazamento de óleo, destruição de habitats. Sem falar no risco de liberar substâncias tóxicas que estão nos destroços. O local do naufrágio virou um recife artificial, um lar para várias criaturas marinhas. Será que a nossa curiosidade vale o risco de causar um desastre ecológico? É preciso pensar bem antes de mexer nesse tipo de lugar. Para muita gente, o Titanic não é só um monte de ferro velho no fundo do mar. É um túmulo, um memorial para as mais de 1.500 pessoas que morreram naquela noite fria de abril de 1912. Mexer nesse túmulo seria como profanar um cemitério, desrespeitar a memória das vítimas e a dor de seus familiares. Imaginem a comoção que seria trazer os destroços do Titanic para a superfície. Os holofotes da mídia, os turistas, os debates. Remover o Titanic seria como arrancar uma página da história, apagar o nosso passado. E para completar o nosso mergulho nesse mistério, precisamos falar da batalha judicial que seria resgatar o Titanic. Não é só uma questão de quem pode explorar o navio, mas também de ética e moral sobre o que fazer com os destroços. Preparem a pipoca, porque essa história tem mais reviravolta que novela das 9. O Titanic está em águas internacionais. Ninguém é dono. Qualquer um pode querer os direitos, mas ninguém manda de verdade. E é claro que isso gerou uma disputa enorme entre países, empresas e até famílias de sobreviventes, cada um querendo uma fatia do bolo. Empresas de salvamento querem os destroços para vender. Historiadores e arqueólogos querem preservar o local. Tem gente que sonha em transformar o Titanic em museu, outros querem vender os destroços como sucata e ainda tem quem acredite em tesouro escondido. É muita gente de olho no prêmio. E para piorar, existem tratados internacionais que protegem sítios arqueológicos subaquáticos como o Titanic. Esses tratados querem preservar a história e evitar explorações irresponsáveis. Enquanto essa disputa não acabar, o Titanic vai continuar lá, no fundo do mar, esperando a gente decidir o seu destino. Até lá, ele permanece como um monumento silencioso, testemunha de uma tragédia que ainda fascina o mundo. E é isso aí, pessoal. Essas são só algumas das razões pelas quais o Titanic nunca vai sair do fundo do mar. É muita coisa complicada: a profundidade, a deterioração, o custo, o impacto ambiental, a história e as leis. Mas mesmo lá no fundo, o Titanic continua um mistério fascinante. Ele é um lembrete da fragilidade humana, da arrogância da tecnologia e da força da natureza. Um símbolo que atravessa gerações e nos faz pensar na vida e na morte. Deixar o Titanic descansar em paz, lá no fundo, talvez seja a melhor escolha, um memorial silencioso para aqueles que se foram naquela noite.